Fala galera, vamos falar agora sobre o relacionamento amoroso entre a Dama de Ferro, o ator hollywoodiano, e um ditador chileno. Antes de falar desse relacionamento, que a gente pode resumir em uma palavra, neoliberalismo, a gente tem que entender o que foi o liberalismo e por que cargas d'água surgiu essa mentalidade neoliberal, uma perspectiva de que é necessário alterar algumas medidas dentro do sistema capitalista para favorecer o desenvolvimento econômico, mas antes da gente entender, pelo menos começar a entender o que é neoliberalismo, tem que saber o que é liberalismo. O liberalismo foi gestado durante o processo de elaboração do movimento iluminista, que vai ser a base revolucionária intelectual para a fomentação de diversas revoluções políticas e econômicas que vão legitimar a consolidação do capitalismo no mundo. Começa na Europa e vai se internacionalizando por meio do processo da industrialização, tendo em vista que as potências industriais europeias elas vão vender a ideia da industrialização como uma forma de modernização para as diversas outras regiões do globo, ao mesmo tempo que vai neocolonizando. Lembre-se disso. Basicamente, o que o liberalismo prega? Ele prega a liberdade econômica, do jugo do Estado. Por quê? O liberalismo ele vai ser elaborado no campo da economia e posteriormente da política como uma contraposição a uma forma de governo no qual havia interferência direta da figura real do monarca na economia. É o absolutismo. Então, quando a gente põe numa balança, o liberalismo ele vai surgir em contraposição ao absolutismo, porque no absolutismo quem manda em tudo? O rei. Quem dita todas as regras? O rei. Então o rei ele vai interferir no setor econômico. Se pregava uma série de práticas mercantis, como colonialismo, metalismo, o comercialismo, uma série de outras atividades para o enriquecimento da coroa. E aí o que acontece? A burguesia que vai patrocinar esse movimento de expansão, de enriquecimento da coroa, ela vai começar a se queixar. Pô, eu faço o maior serviço, eu injeto dinheiro. Por vezes é a própria burguesia que vai patrocinar uma série de expedições que vai desbravar, digamos assim, os oceanos. E a maioria da riqueza fica para o monarca, isso é ruim, né? Fala sério. Então, paulatinamente, a insatisfação vai, digamos assim, tornando corpo nessa burguesia que tem uma parceria com os estados absolutistas, ao ponto delas financiarem o movimento iluminista. O movimento iluminista, ele é necessário para legitimar as mudanças políticas e econômicas que a burguesia planeja fazer, entre elas a liberdade econômica. Quando a gente pensa em liberalismo, logo vem a figura de Adam Smith, porque ele é um dos maiores teóricos desse campo de pensamento econômico, onde ele vai dizer que o mercado ele tem que ser livre, que o mercado econômico ele é regido por leis naturais. Tadinho, né? Mas era o que ele acreditava. E aí ele vai defender uma série de medidas que são evidentemente críticas abertas e diretas às práticas mercantis dos estados absolutistas. Assim como a gente vai ter uma série de filósofos que vão criticar também o estado absolutista e desenvolver uma série de teses que são importantes para a formação da defesa das liberdades individuais. Então a gente vai ter as figuras de Rousseau, as figuras de Voltaire, Montesquieu, que são as bases filosóficas, políticas para a formação das democracias liberais que até hoje a gente tem, por enquanto. Né? Só que o que acontece? No âmbito da economia, o liberalismo vai muito bem, obrigado, no século XIX. O século XIX é o século do capitalismo industrial, está dando muito certo. Né? A expansão, o desenvolvimento industrial das potências europeias, ela vai expandir para outras potências na Ásia, o Japão, e na América, os Estados Unidos. Só que o mundo não é um conto de fadas, uma hora ou outra a casa cai. Vai começar a cair a partir de 1914, ou seja, com a Grande Guerra, ou a Primeira Guerra, que vai destruir o coração do capitalismo industrial.
E aí, quem é que está de longe assistindo o caos todo e vai dar uma de humanitário e auxiliar na reconstrução do continente europeu? Os Estados Unidos. O Japão está lá quieto, expandindo o Império do Sol Nascente, ele está lá quietinho. Aí os Estados Unidos vai começar a emprestar dinheiro, ele vai investir pesadamente no setor agrícola e industrial para levar mercadorias para esses países. Em outras palavras, enquanto os países europeus estão destruídos economicamente, os Estados Unidos vai injetar dinheiro na sua produção para atender o seu consumo interno, bem como atender seus parceiros destruídos. Aí vai vir a crise de 29, que é o que? A quebra da Bolsa de Valores em Nova York, porque vai chegar um momento que os países europeus já estão mais ou menos reconstruídos e vai chegar nos Estados Unidos e falar assim, mano, eu não preciso mais de tanta mercadoria sua. O meu setor industrial já está se reerguendo, já dá para funcionar bacana. Valeu, bacana, obrigado. Eu sei que eu estou te devendo, uma hora eu te pago. Aí os Estados Unidos ficam assim, cara, que eu vou fazer com tanto produto que eu produzi? Cara, vou jogar no mercado interno, evidentemente. A população norte-americana tem que consumir. Lembre-se que o setor de consumo ele é muito importante para o sistema capitalista. É ele que vai girar a economia do país internamente. Só que aí vai vir a crise de 29. A crise de 29 vai abalar o setor financeiro dos Estados Unidos, bem como as potências europeias e países parceiros dos Estados Unidos, e o consumo vai diminuir. Momento de crise, ninguém consome além do que é necessário. Isso é fato, isso é visível, afinal de contas, a gente está vivendo uma crise e quem não tem condição de consumir além do necessário, ele não consome, porque ele não é doido. Ele precisa comprar o alimento para sua casa. Ele precisa pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz. As demandas das necessidades falam muito mais alto em momento de crise. Então, as pessoas pararam de comprar bens de consumo. E isso é ruim para a economia norte-americana, porque vai ter o estoque de mercadoria, e isso não é interessante economicamente para nenhum país. As consequências foram devastadoras para muitas empresas que vão falir, muita gente vai se matar. A maioria da população norte-americana que dependia exclusivamente de um salário, não tinha outras formas de subsistência, vai estar à mercê da extrema pobreza. Então, a era de ouro, digamos assim, do consumo interno norte-americano vai ruir em 29. E com ele vai ruir o liberalismo, porque o liberalismo foi muito bem obrigado até 29. 29 é conhecido também como a crise do liberalismo. É necessária a reformulação da máscara do capitalismo, digamos assim. O liberalismo é a forma que o capitalismo se apresenta no mundo. Deu errado em 29, então eu preciso o quê? Me reconstruir. Se eu não me remodelar, eu vou ruir enquanto sistema. Eu falei isso para vocês na aula do adeus da União Soviética. E aí, o que, que acontece? Vai vir uma figurinha chamada John Keynes, que vai desenvolver, literalmente, uma série de medidas de emergência. Ele está presenciando as consequências da crise do liberalismo, onde ele vai falar assim, pô, é necessária a figura do Estado em determinados setores da economia, pelo menos para garantir um padrão mínimo de qualidade de vida para a população mais pobre, porque eles que estão sofrendo as mazelas da crise de 29. Eles estão deixando de consumir e o fato deles deixarem de consumir está atrapalhando o desenvolvimento econômico do país como um todo. O keynesianismo nada mais é do que o Estado legislando uma série de leis para os trabalhadores, que é importante para manter um mínimo de condição de vida e de trabalho para esse setor negligenciado e mais atingido da crise, porque assim o Estado desenvolveria uma lógica de bem-estar social. Pelo menos o básico eles vão ter. Qual vai ser o primeiro país que vai testar as medidas de Keynes? Estados Unidos, a partir do New Deal, por exemplo, uma série de construções na infraestrutura. Mas aí você fala, é necessário, a gente está em crise, mas as obras geram emprego para quem está desempregado.
e não está recebendo nenhum salário, pelo menos ele está recebendo alguma coisa, melhor do que nada. Vai estimulando paulatinamente a geração de emprego. As medidas keynesianas, elas não foram aplicadas apenas nos Estados Unidos pós-crise de 29, ela vai ser aplicada nas potências europeias depois da Segunda Guerra Mundial, porque, novamente, em poucos anos vai estourar uma Segunda Guerra que vai envolver as potências europeias também, mas os Estados Unidos vai entrar na jogada, assim como o Japãozinho lá, tá quieto, e também a União Soviética, vai destruir novamente a Europa, e a Europa, para se reerguer, vai pegar emprestado as medidas desenvolvidas por Keynes. E aí que vai surgir as chamadas social-democracias, que são governos democráticos capitalistas com políticas voltadas para o bem-estar social, ou seja, com políticas com base nas medidas keynesianistas, com o intuito de favorecer o mínimo de padrão possível para toda a sua população, principalmente para a base da sociedade, ainda mais uma sociedade oriunda de um contexto de uma guerra, ou, na verdade, duas guerras sucessivas, no caso das potências europeias. Durante o estado de bem-estar social, que vai se fortalecer a figura do sindicato para ir em defesa da classe trabalhadora, que vai se fortalecer as leis trabalhistas, que vão ser palco da reivindicação dos movimentos operários no mundo afora, reivindicando melhores condições de trabalho, de moradia. Se desenvolve a tese que o Estado tem que oferecer serviços básicos para toda a sociedade. O que seriam os serviços básicos? Acesso à saúde, acesso à alimentação, a saneamento, à educação. Mas para esse maquinário estatal funcionar, é preciso o quê? Arrecadar o quê? Diz aí. Isso mesmo, imposto. Para cuidar de todos esses campos importantes para manter uma qualidade de vida para toda a sociedade, é necessário a criação de impostos. E aí, meus amigos, que vão surgir os economistas liberais que estão com dor no cotovelo e vão criticar as medidas keynesianistas. Porque eles vão falar assim, cara, o estado de bem-estar social, ele é inchado. Ele não é bom para a classe empresarial. Porque o empresário, ele paga mais imposto em cima dos encargos trabalhistas, em cima dos serviços básicos oferecidos do Estado. Então, a vida dos empresariados dentro de um estado de bem-estar social é muito difícil. Eles não conseguem enriquecer, eles não conseguem lucrar. É muita leis trabalhistas, é muita interferência do Estado, é muito imposto. Então, esses economistas, e aí se destaca a escola austríaca, que vão criticar. Pô, não é necessário. O que a gente reivindica é literalmente a redução do papel estatal, a redução da máquina estatal e aumento da participação das iniciativas privadas na economia. Não é o Estado que tem que prover serviços à sociedade, é a iniciativa privada. Esse é o coração da crítica às medidas implementadas por Keynes, que foram aplicadas no mundo afora. Começou nos Estados Unidos, mas bombou em vários outros territórios do mundo, inclusive no Brasil. Anos depois, nos Estados Unidos, na escola de Chicago, vai surgir uma figurinha chamada Milton Friedman, que também vai colaborar para o desenvolvimento de críticas ao estado de bem-estar social. E aí vocês têm que perceber que há uma dupla ação aí. Eles vão lá no passado, pegam algumas características do liberalismo do século XIX e implementam uma outra lógica hoje. Até porque o contexto geopolítico histórico do liberalismo é totalmente diferente do contexto do neoliberalismo. Quando a gente pensa no neoliberalismo, no campo das ideias, a gente está pensando pós-29, pós Segunda Guerra Mundial, mas na prática, a primeira experiência neoliberal só nos anos 70. Então é outro mundo. O mundo está em quê? Na Guerra Fria. As críticas contra as medidas de Keynes, elas vão surgir
logo depois da crise de 29. Porém, elas não conseguem sair do campo das ideias. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, destrói de novo a Europa, aí vem de novo o estado de bem-estar social ganhando força nesses lugares, vai vir uma nova crítica na escola de Chicago, mas ainda é no campo das ideias. O único momento que as críticas ao estado de bem-estar social vai sair do campo das ideias e ir para a materialidade é quando vem uma nova crise no sistema capitalista. E qual é essa nova crise? A crise do petróleo nos anos 70. Aí sim, quando a materialidade, quando a realidade está dando ruim, as ideias da escola austríaca e de Chicago vão se materializando e vão ganhando adeptos, vão ganhando força, vão ganhando parcerias no campo político, principalmente da ala conservadora dos países, que veem a possibilidade da implementação dessas medidas de redução da figura do Estado como a solução para resolver o problema da crise do petróleo. É por isso que a gente consegue enxergar que as medidas neoliberais elas são defendidas por políticos que configuram aquele meme, liberal na economia, mas conservador nos costumes. Isso fica muito claro quando a gente olha aonde foi aplicada a primeira experiência neoliberal na face da Terra, no Chile. Em que época? De Pinochet. Quem foi Pinochet? Foi um general que encabeçou o golpe militar sobre o presidente Allende, que era um presidente com características claras marxistas. Ele queria promover uma série de medidas de nacionalização no setor econômico. Isso trouxe ataque cardíaco para o setor econômico chileno, que pede ajuda quem? Tio Sam. A gente está no contexto de Guerra Fria. E os Estados Unidos vão ajudar. Tanto é, eles vão ajudar tanto que vai enviar os economistas da escola de Chicago para fazer do Chile o laboratório social do neoliberalismo, para colocar em prática as ideias mentalizadas lá atrás pela escola austríaca, retomadas pela escola de Chicago. E aí eu pergunto para vocês, por que o Chile? Porque se der errado, vai quebrar a economia de um país nanico do terceiro mundo, não uma potência capitalista como era o caso da Inglaterra e os Estados Unidos, que tinha interesses nesse experimento. O experimento dá certo, porque além de Pinochet abrir o mercado interno chileno para o capital estrangeiro, ele vai fazer as medidas neoliberais de mudança na ordem política, na Constituição chilena. Vocês recentemente viram os bafos babadeiros que estão acontecendo no Chile. Se vocês não estão vendo, olhem de perto um pouquinho mais. A população está mudando a Constituição chilena, que é oriunda da fase de Pinochet. Ela é extremamente baseada nas medidas neoliberais. Pesquise um pouquinho o que está acontecendo no Chile. Pesquise porque o modelo neoliberal no Chile está ruindo. Quando as potências capitalistas perceberam que o experimento chileno foi efetivo, porque não encontrou resistência, afinal de contas, é uma ditadura. Quem era contra era repreendido, era perseguido, era assassinado pelo Estado. Lembre-se disso. O experimento deu super certo. E aí, meus amigos, depois de Chile, vem quem? Margaret Thatcher, na Inglaterra, que vai fazer também uma série de medidas neoliberais na terra da rainha. E depois vai vir quem? Ronald Reagan, que vai fazer uma série de medidas neoliberais nos Estados Unidos, porque eles viram que deram certo no Chile e eles vão implementando nos seus países. A diferença é que nos países deles vai ter uma resistência tanto na esfera da política quanto na esfera dos movimentos sociais, porque muita gente vai ser contra as medidas que eles vão implementar. Por isso que eu zoei falando que tinha um trio amoroso entre Pinochet, Margaret Thatcher e Reagan. Se a gente colocar em uma linha cronológica, foi exatamente isso que aconteceu. Começa o experimento no Chile,
tem frutos positivos no que se refere à implementação de medidas neoliberais. Logo depois vem a ascensão da Thatcher no parlamento inglês, e a Thatcher é do Partido Conservador Inglês. Ela tem um discurso: privatiza tudo, entrega na mão das iniciativas privadas, não tem outra alternativa. Ela vivia dizendo isso. Não há outra alternativa senão privatizar e entregar para as empresas privadas. Não tem como, porque o Estado não tem dinheiro. Vocês que lutem, vocês que trabalhem, vocês que empreendam. Ela vai ter esse discurso neoliberal no campo da economia, um discurso altamente conservador no que se refere às liberdades individuais. E aí ela vai falar que a AIDS vai vir dos homossexuais. Pesquise um pouco mais sobre a Dama de Ferro para vocês conhecerem o quanto que ela é amada no movimento LGBT, para não falar outra coisa. Enfim, do outro lado do Atlântico, tá vindo quem? Reagan, pelo Partido Republicano. O Partido Republicano, como vocês bem sabem, é o partido que é liberal na economia e conservador nos costumes. Então, ele vai usar também o discurso que o cidadão norte-americano não precisa de leis trabalhistas para desenvolver a sua riqueza. Ele é capaz de empreender, somos uma nação de empreendedores, somos a terra das oportunidades, todos podem enriquecer. E ele vai usar o discurso neoliberal também, voltado para a economia, mas quando olha para os costumes, ele é totalmente conservador. Ele vai usar o discurso religioso, afinal de contas, ele é muito crente, e a mulher dele também. Ele vai falar que Deus esqueceu a América por conta do movimento hippie, por conta do movimento feminista, por conta do movimento LGBT, e degenerou no meio do caminho por conta desses movimentos. Eu estou aqui para reformular e reerguer a América. Ele vai ser eleito. E ele era ator, hein? Eu vou te falar, hein? Deu muito certo, porque o cara jogou a ideia, compraram e ele foi eleito. E ele também é responsável pela campanha de combate à droga. Ele vai falar que o problema da juventude norte-americana não é o desemprego, né? Porque tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos nessa época o desemprego é absurdo. Aí ele vai falar assim, são as drogas, e as drogas vêm de quem? Dos LGBT, dos hippies, dos movimentos negros, do movimento feminista. Então a gente vai pôr ordem na casa. E eles conseguem acender o poder. E eles conseguem ascender ao poder. A Margaret Thatcher só sai no início dos anos 90 e o Reagan vai ser reeleito. Massa, né? Onde entra o Brasil nesse rolê? O Brasil, nos anos 70, nos anos 80, estava em que contexto? Ditadura militar. Patrocinado por quem? Quem é que ajudou no golpe? Isso, os Estados Unidos. Muito bem. Quando chega os anos 70 e 80, os Estados Unidos estão falando o quê? Eu não vou apoiar mais regimes ditatoriais. Se reconstruam politicamente. E aí, vocês sabem muito bem que começou a abertura lenta e gradual política no Brasil. Massa. Vai chegar um momento que os Estados Unidos vai bater a porta do Brasil e vai falar assim: eu quero que você pague a dívida com juros e correção. Por quê? Os Estados Unidos estão enfrentando sua própria crise. Lembre-se da crise de petróleo que atingiu a economia dos Estados Unidos. Então, ele sabe que tem país que deve a ele vai lá bater na porta. Eu quero meu dinheiro. O Brasil tinha condição de pagar? Não. Acabou a ditadura, entrou a nova república e entrou o período que a gente chama da década perdida. Isso não aconteceu só no Brasil. A América Latina toda, nos anos 80, passou por uma grave crise econômica, porque todos os países estavam em dívida ou com a FMI de cara direto ou com os Estados Unidos. E eles estão lá batendo a porta, que nem um agiota, querendo dinheiro com juros e correção. A pergunta que fica, quando que o neoliberalismo vai ser introduzido no Brasil? Vou dar uma dica, fundo tucano, FHC. A FHC é o governo das privatizações e da venda de estatais por preço de banana, literalmente. Ele entregou as empresas estatais do Brasil, que foram imensamente criadas durante a ditadura militar com dinheiro emprestado do FMI. Oh, meu Deus! E aí vem a FHC
privatiza tudo, vende tudo, lasca tudo. E a gente também sofreu vários apagões durante o governo FHC, só para deixar registrado, afinal de contas, a Amapá está às cegas. Não sei se vocês sabem, o governo do Distrito Federal quer privatizar a SEB também. Então, maravilhas à frente aí, beleza? Uma forma muito sucinta, a mentalidade neoliberal, ela pensa a economia no âmbito mundial. Então, ela quer que os mercados todos sejam abertos para todos os capitais. Afinal de contas, o mundo inteiro está dentro do sistema capitalista. Então, a ideia é que não haja barreiras nacionais, não haja barreiras estatais para o desenvolvimento da economia. Por isso que eles são a favor da privatização de estatais, né? Deixem na mão de empresários que eles sabem o que fazem. Isso também significa a flexibilização das leis trabalhistas. Não precisa pagar tantos direitos ao trabalhador. Por quê? Porque aí você diminui a incidência de imposto sobre o empresário. Olha que delícia. E você, trabalhador, tem acesso ao seu salário todo, sem os descontos que tem na sua conta devido à interferência do Estado. Você tem o seu dinheiro todinho para você. Essa é a ideia. Tanto é que quando acabou a Guerra Fria, aconteceu o Consenso de Washington. O que vai ser esse Consenso de Washington? Vai reunir as potências capitalistas, evidentemente. Uhul, a União Soviética morreu, glória a Deus. E aí, com a presença do FMI, eles vão criar uma cartilha básica para o desenvolvimento de economias neoliberais. Por quê? Porque agora, pós-Guerra Fria, é o momento de colocar em prática as ideias desenvolvidas lá na escola austríaca, a escola de Chicago, e ser feliz. Então, a gente deixa a lógica da Guerra Fria, a lógica do estado de bem-estar social para trás e constrói uma nova ordem social, uma nova ordem econômica mundial baseada no neoliberalismo. E aí uma reflexão que eu faço: como inseriam países dentro de uma ordem neoliberal que visa o desenvolvimento de uma economia a nível internacional? É como se não houvessem barreiras, né, entre os estados, barreiras nacionais para o desenvolvimento da economia. O mercado é internacional, mundial, não existe mercado nacional. Como abrir esses países tendo em vista a desigualdade social e econômica gritante entre os países? E ainda, detalhe, dentro de um país. Ou seja, a imersão dentro dessa lógica de mercado internacional sem barreiras, ela é desigual. As condições das populações dos países são desiguais. A gente tem país em extrema pobreza. A gente tem situações de limbos sociais dentro de um mesmo país, como o Brasil. Como é que você quer pregar uma ordem neoliberal em um país tão desigual quanto o Brasil? Se a condição social, ou melhor, se as oportunidades sociais e econômicas não são iguais para todos. É só olhar de perto o que a pandemia está mostrando para a gente. Tem galera que está tendo aula remota, presencial agora, loucura. Tem gente que não tem acesso à internet. Aí você vem falar de meritocracia, que o sujeito pode subir na vida economicamente, socialmente, individualmente, por méritos próprios, sem levar em consideração a condição socioeconômica do sujeito. Isso é um erro. Por quê? Isso vai aumentando a vala da desigualdade social no país, que já é grande. Só para uma provocação final, eu sugiro que vocês vejam um documentário, está disponível no YouTube, Noruega e Congo, no centro do Brasil, que vai fazer uma análise da desigualdade de renda no Distrito Federal. E vai apontar o seguinte: a gente tem regiões administrativas com o mesmo PIB de um país extremamente desenvolvido lá do norte da Europa. Mas do outro lado do Distrito Federal, a gente vai ter uma região administrativa que tem um PIB semelhante a países onde a maioria da sociedade estão em condição de extrema pobreza. Então, olha só o tanto de desigualdade social interna no Distrito Federal. Eu não estou nem falando do Brasil. E aí, como você vai implementar medidas neoliberais que têm como premissa que o indivíduo ele consegue empreender
no mercado que o indivíduo consegue ser empresário de si mesmo, sendo que esses indivíduos socialmente não têm as mesmas condições, não têm as mesmas oportunidades. E aí, como é que fica? Tá aí as minhas provocações, vocês que lutem. Tchau, tchau.